a Deus por mais esse momento especial. Nós temos que aproveitar todos os momentos que assim o nosso Deus nos concede. E um momento como este, sem dúvida alguma, é um momento ímpar, inesquecível, um momento que Deus preparou para nós, um momento que o nosso Deus idealizou para nós e nós estamos aproveitando. Nós vamos falar hoje sobre aquele tema que nós já iniciamos na semana passada, no domingo passado. Queremos falar sobre as adversidades, sobre os problemas, sobre as lutas, sobre as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E como este tempo é um tempo tão difícil. Quase todos os dias, e hoje, domingo, não foi diferente. Eu já recebi, várias pessoas mantiveram contato comigo, falando das suas preocupações, falando das suas dificuldades, falando das suas lutas, falando do seu sofrimento. Falamos no domingo passado sobre sofrimento e hoje nós estaremos então falando e continuaremos falando sobre o sofrimento, sobre a luta que na verdade o nosso Deus, Ele tem permitido que nós enfrentemos. Mas hoje nós queremos falar sobre a alegria do Senhor. Se alegre no Senhor. Mesmo diante desta dificuldade, mesmo diante deste momento tão difícil que nós enfrentamos, nós, na verdade, temos que nos alegrar no Senhor. É um mandamento do Senhor. É a ordem do Senhor. Nós devemos nos alegrar no Senhor em toda e qualquer situação. Filipenses capítulo 4, versículo 4, você pode acompanhar conosco. Nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. 3 meses que nós estamos assim, vivendo isolados, em isolamento, sem poder conversar mais de perto com as pessoas, sem poder abraçar, sem poder apertar a mão, conforme é o nosso costume aqui no Ocidente. E nós, na verdade, temos sofrido com isto. E nós temos visto também muitas pessoas se entristecerem, porque não estão trabalhando, porque não estão produzindo, porque não estão fazendo aquilo que costumavam fazer. Pessoas que têm perdido parte daquilo que gostariam de fazer. Muitos não têm saído de casa, têm vivido preocupados, têm vivido preocupados com a situação que estão vivendo. E nós encontramos uma infinidade de pessoas que têm se entristecido com esta situação. Quantas pessoas tristes! Inclusive os psiquiatras, psicólogos, pastores e tantos outros por aí têm dito que esta pandemia ou esse isolamento vai trazer uma série de problemas para as pessoas. Vai trazer, por exemplo, a esquizofrenia, pessoas que vão ficar ou desenvolver algumas manias de perseguição. Outros vão desenvolver o transtorno do pânico, o transtorno de ansiedade. Outros, na verdade, vão desenvolver uma série de problemas, depressão também e tantos outros males, e muitos têm perdido a alegria de viver. Muitos têm perdido. E é exatamente sobre este assunto que nós queremos falar nesta noite, sobre a alegria. A alegria que eu e você devemos ter, devemos desenvolver. Nós não podemos perder a alegria, porque se nós perdermos a alegria, nós vamos desenvolver nas nossas vidas uma série de problemas, uma série de dificuldades. Então preste atenção nisso que eu vou falar nessa noite, e nós cremos que o Senhor vai abençoar a vida de cada um de nós. O texto que nós lemos, o texto básico de Filipenses 4:4, o apóstolo Paulo vai falar sobre a alegria que nós devemos ter. O que é a alegria? Vamos definir em primeiro lugar o que é esta alegria. A alegria é o estado de plena satisfação, pleno contentamento, regozijo, júbilo, prazer. É o estado onde o corpo repousa tranquilo e a mente tranquila, a alma tranquila
e aí tudo é bem-estar. Como diz o Salmo de número 16, versículo 8 e 9. Por isso meu coração se alegra e no íntimo exulto, o meu corpo repousará tranquilo. Então a alegria é um pleno contentamento. É a pessoa estar feliz, é a pessoa estar sorridente, é a pessoa estar com bem, a pessoa está dormindo bem, a pessoa está acordando bem, a pessoa está vivendo bem e a pessoa está contente com aquela situação. E aí, Deus, neste texto que nós lemos e em toda a Bíblia, nós vamos ver que mesmo diante das dificuldades, nós devemos ter alegria. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele vai falar sobre 3 aspectos da alegria. Primeiro, que a alegria, ela é ordem de Deus. Alegrai-vos no Senhor. Segundo, a alegria deve ser em toda e qualquer situação. Alegrai-vos sempre, nos momentos bons e nos momentos difíceis. Terceiro, a alegria é no Senhor. No Senhor nós devemos nos alegrar. Primeiro nós queremos abordar o aspecto da alegria ser uma ordem bíblica para mim e para você. Ordem bíblica. Quando o texto de Filipenses 4:4 diz, olha, se alegre-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Sempre alegre-se no Senhor. É uma ordem de Deus e é interessante que como Deus daria uma ordem tão difícil para nós? Na verdade, Deus não daria uma ordem para mim e para você, para os cristãos de uma maneira geral, se não fosse possível vivermos esta alegria. E aí quando o texto sagrado diz, alegrai-vos no Senhor, significa que nós devemos nos alegrar, devemos obedecer essa ordem do Senhor, nós devemos cumprir esta ordem, nós não devemos fugir da responsabilidade. Se nós fugirmos da responsabilidade, se nós perdemos a alegria, se nós não buscarmos a alegria, se nós não permitirmos que o Espírito Santo forme o fruto da alegria nas nossas vidas, nós estamos desobedecendo ao Senhor. E desobedecer ao Senhor traz consequências para a nossa vida. Se alegrar é uma ordem que eu e você devemos praticar. Alegrai-vos no Senhor. Em segundo aspecto desse texto sagrado, é que nós devemos nos alegrar em toda e qualquer situação. Alegre-se em qualquer situação. Olha o que o texto diz, alegrai-vos sempre, nos momentos bons, nos momentos difíceis, diante de toda e qualquer situação. E olha quem estava sendo usado por Deus, quem estava sendo inspirado, iluminado, inspirado pelo Espírito Santo para pedir, para que as pessoas se alegrassem em toda e qualquer situação, era o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo é um exemplo muito grandioso para nós. O apóstolo Paulo se alegrava em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo se alegrava diante dos momentos bons, dos momentos felizes, mas ele se alegrava também diante das dificuldades, diante dos transtornos, diante do sofrimento. E nós encontramos o apóstolo Paulo sorrindo, se alegrando, não apenas nos momentos bons, mas em todos os momentos. Por isso que ele tem autoridade para pedir, alegre-se sempre. Vamos acompanhar? Por exemplo, em Filipenses capítulo 1, versículo 12 e 13, nós encontramos o apóstolo Paulo expressando assim, aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, pois trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram tenham contribuído para o progresso do Evangelho. Isso é alegria. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Quando Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, ele estava simplesmente preso por ser crente, preso por ser cristão, preso por servir a Deus, preso por ser um seguidor de Jesus Cristo. Ele estava preso por levar a mensagem que salva, a mensagem que transforma. E ele encontrou inimigos tanto dentro quanto fora da igreja, e esses inimigos foram ferrenhos, e esses inimigos o capturaram. E ele, em determinado momento, foi entregue aos seus acusadores para cumprir a pena. E depois ele até perde a vida. Ele até perde a vida, mas morre ou perde a vida feliz e alegre com o Senhor. Nesse texto ele estava preso, conforme nós encontramos em Filipenses, o 1º, versículo 12 e 13.
Ele estava preso e ele usa a expressão para manifestar a sua alegria, quando ele diz assim: olha, eu estou preso, mas as minhas cadeias, elas têm sido úteis para evangelizar as pessoas, para enviar carta para as igrejas e para evangelizar toda a guarda pretoriana, a guarda do imperador César, que está me escoltando, que está me guardando neste momento. Eu estou aproveitando a oportunidade para os evangelizar. E aí Paulo, então, mesmo na prisão, ele estava alegre. E aí quando você lembra, e nós lembramos nesse momento também de um outro episódio, de repente Paulo e Silas estavam presos, lá no livro de Atos você vai encontrar, e aí enquanto os presos estavam preocupados talvez, diante daquela situação, Paulo e Silas foram orar na madrugada, e foram cantar louvores ao Senhor, demonstrar alegria. Alegria que é em toda e qualquer situação, e também nos momentos difíceis que ele estava enfrentando ali. E aí nós encontramos um pouco mais à frente alguns reveses na vida do apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 4, versículo 11 a 13, nós encontramos Paulo dizendo assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente, isto é alegria, em toda e qualquer situação, momentos bons e momentos difíceis. Tanto sei estar humilhado, como também sei estar honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Algumas pessoas usam o versículo 13 apenas para, no aspecto positivo, que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus supre, que as pessoas podem receber bênçãos naquele que fortalece. Mas quando nós encontramos o contexto, meus queridos irmãos, nós encontramos que Paulo está dizendo: olha, eu posso passar todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso ser abençoado, eu posso ter saúde, eu posso ter abundância, eu posso ter fartura, eu posso ter proteção, eu posso ter livramento, eu posso ter saúde naquele que me fortalece. Todavia, eu posso também ter as dificuldades. Eu posso ter as dificuldades, eu posso ser humilhado, eu posso sofrer as mais difíceis circunstâncias a ponto de passar fome e sede. Mas eu posso passar tudo isso naquele que me fortalece. Isto é alegria. Mesmo diante dos reverses, nós encontramos o apóstolo Paulo demonstrando alegria. Ele, ao pedir para mim e para você, e primeiramente para os ouvintes daquela época, para se alegrarem, ele tinha a experiência de que a alegria do cristão não deve ser apenas nos momentos bons, nos momentos felizes, mas deve ser em todos os momentos. Quando nós voltamos algumas páginas da Bíblia, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 33, nós encontramos Paulo dizendo assim, ou melhor, 2 Coríntios 11, 16. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. Verso 23. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda muito mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de mortes muitas vezes. Verso 24. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Verso 25, fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia na voragem do mar. Verso 26, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos. Verso 27, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Verso 28, além das coisas exteriores, há o que pesa diariamente sobre mim, a preocupação com todas as igrejas. Nós estamos lendo, para você situar, 2 Coríntios capítulo 11. E aí o versículo 29 diz, que enfraquece, que também eu não enfraqueça.
Quem se escandaliza, que eu me inflame. Se eu tenho de me gloriar, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me proteger. Mas num grande cesto, me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. E aí o apóstolo Paulo, nesse texto de 2 Coríntios, capítulo 23, ele vai falar sobre as dificuldades, sobre os perigos que enfrentou, sobre as perseguições, sobre as prisões, sobre as tacas, os açoites que recebeu, sobre o momento que passou fome, passou necessidade. Mas ele era alegre. Por isso que ele pede para nós: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, se alegre. Se alegrar sempre, sempre, em toda e qualquer situação, nos momentos bons, nos momentos difíceis. É bem verdade que nós somos humanos, e quando nós, na verdade, nós temos alguma dificuldade, a nossa tendência é desmoronar, é perder o chão mesmo. Nós somos humanos, e em alguns momentos, quando nós enfrentamos uma luta, uma dificuldade imensa, nós sofremos mesmo. Mas nós precisamos nos alegrar sempre. Nos alegrar sempre. Sabe por que nos alegrar sempre? Porque a alegria não é mediante as circunstâncias desta terra. A alegria não vem mediante as coisas dessa terra. A alegria vem mediante a Deus nas nossas vidas. O texto sagrado vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. É no Senhor, é Deus que promove a nossa alegria, é Deus que traz alegria, é Deus que restitui a alegria, é Deus que traz alegrias para as nossas vidas, e Ele vai colocar muitos meios para que nós desfrutemos desta alegria profunda nas nossas vidas. Se nós formos tentar nos alegrar com as coisas dessa terra, nós não vamos ter alegria. Infelizmente, algumas pessoas tentam buscar alegria nos amantes, nos braços das pessoas, no relacionamento com outra pessoa. Outros tentam buscar a alegria no dinheiro, nos bens materiais. Outros tentam buscar a alegria comendo bem, participando de banquetes. Outros tentam encontrar alegria nos passeios, nas viagens, no lazer. Outros tentam buscar a alegria também nas drogas. Nada disso traz alegrias. Pode trazer, inclusive até as drogas, pode trazer um momento de satisfação momentânea. Porque ela tem ela sobe a adrenalina no ser humano, e ela pode trazer um momento que vai ser uma falsa alegria. Mas não a verdadeira alegria que apenas Deus pode dar. Apenas o nosso Deus pode trazer, e Ele traz esta verdadeira alegria para as nossas vidas. Presta atenção, a alegria é no Senhor. A alegria que Deus dá e pode dar não é passageira. Ao contrário, ela é uma alegria total, ela é uma alegria completa, ela é uma alegria eterna e fortalece as nossas vidas. Jesus fala lá em João capítulo 15, versículo 11, tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e esta alegria em vocês seja completa. A alegria que as coisas do mundo podem dar, ela passa, ela cessa. Mais cedo ou mais tarde, ela passa e a pessoa começa a pensar novamente nos seus problemas, nas suas lutas, nas suas dificuldades, e ela vai voltar a ficar tristonha de novo. Mas a alegria que Cristo dá, a alegria que Deus dá, a alegria no Senhor, ela é completa, ela é total, ela é eterna. E ela fortalece as nossas vidas. Lembro de Neemias, lá no capítulo 8, versículo 10, Neemias diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Força, traz ânimo, traz vigor para nós continuarmos vivendo, meus queridos irmãos. Certa vez perguntaram ao compositor alemão Franz Joseph Haydn, que viveu entre os anos de 1932 a 1809, qual a razão de suas composições sacras serem tão alegres. Ele respondeu: não posso fazê-las de outro modo. Quando penso em Deus e em sua graça manifesta em Jesus Cristo, meu coração fica tão cheio de alegria que as notas parecem saltar e dançar
da pena com que escrevo. Já que Deus me tem dado um coração alegre, devo ser-me permitido servi-lo com alegria. Por isso que ele, o Franz Joseph, ele na verdade compunha suas músicas, suas melodias alegres para alegrar as pessoas, porque expressava exatamente aquilo que ele recebia do Senhor e ele sentia do Senhor. Olhando a carta aos Filipenses, nós podemos ver que a alegria está em Deus. A alegria está em Deus, mas Deus proporciona muitos meios para nós nos alegrarmos. Alegrai-vos no Senhor. Mas Deus, Ele vai propor, Ele vai proporcionar, Ele vai colocar diante de nós muitos meios para nos trazer alegria. E o apóstolo Paulo desfrutava desses meios. Em Filipenses capítulo 4, versículo 1, nós vamos olhar um pouco o contexto desta carta, que leva o apóstolo Paulo a escrever que nós devemos nos alegrar no Senhor. Filipenses 4, 1, o que Deus proporciona para nos trazer alegria é o privilégio de orar pelos irmãos. Diz assim: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Paulo tinha o privilégio de orar pelas pessoas, de interceder pelas pessoas, de pedir que Deus abençoasse as pessoas que ele conhecia, que ele convivia, e isto era motivo de alegria. Deus trazia um bem-estar, Deus trazia algo maravilhoso na vida dele, quando ele orava pelas pessoas. E aí a lição que você aprende aqui: ore pelas pessoas. Quando você ora pelas pessoas que estão carecendo de necessidade, você vai se sentir fortalecido, alegre, porque Deus proporciona esta oportunidade para lhe trazer a alegria. Em Filipenses capítulo 1, versículo 18, Paulo também se alegra porque Cristo estava sendo pregado. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, eu me alegro, sim, e sempre me alegrarei. O contexto aqui são as acusações que o apóstolo Paulo enfrentava. Até isso trazia alegria para o apóstolo Paulo. Os acusadores chegavam diante das autoridades para acusarem o apóstolo Paulo. E ela dizia: olha, este homem que está aí, esse Paulo aí que se intitula apóstolo, ele diz que é servo do Deus verdadeiro. Ele diz que só existe um único Deus verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo. Ele diz que Jesus Cristo é o Salvador. Ele diz, e eles começavam então a acusar o apóstolo Paulo. E começavam a citar, começavam a repetir as palavras que o apóstolo Paulo tinha dito. E aí por isso Paulo diz: até isto me traz alegria. Mesmo sabendo que eles estão me acusando, repetindo as palavras que eu citei, isto me traz alegria. Glorificado seja Deus por isso. Outra coisa que trazia alegria ao apóstolo Paulo está no capítulo 2, versículo 2. Ver os crentes em comunhão. Diz assim: completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, a união, a comunhão. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Que trazia alegria a Paulo, ver a unidade, a comunhão dos irmãos também. Ele diz: olha, se vocês estiverem unidos, se vocês estiverem na igreja reunidos, saibam de uma coisa: isto me traz alegria, isto me traz prazer. Então Deus também faz com que a igreja seja unida, para que a alegria na vida de todos os frequentadores seja completa e total. No capítulo 2, versículo 17, nós encontramos o apóstolo Paulo também dizendo que sofrer por Cristo trazia alegria a ele. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós e me congratulo. Ou seja, até o sofrer por Cristo, até o privilégio de servir a Cristo, se ele sofria por Cristo, é porque ele era fiel. Se ele estava sendo perseguido, é porque ele era fiel. E o próprio apóstolo Paulo fala numa das suas cartas a Timóteo, dizendo: olha, todos aqueles que forem verdadeiramente fiéis a Cristo serão perseguidos. E ele diz que sofrer por Cristo, ser perseguido, era um motivo de que a sua alegria era mais ainda evidente.
Continuando, no capítulo 2, versículos 28, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo que sentia alegria quando sabia notícias de um determinado irmão. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que eu vendo novamente vos alegrei e eu tenha menos tristeza. Ou seja, ele dizendo, olha, quando eu souber notícia do irmão querido Epafrodito, dos irmãos que estão aqui me causando muita saudade, quando eu souber que eles estão bem, ou quando eu souber que eles andam no caminho do Senhor, eu tenho alegria. Saber notícias positivas dos irmãos que andam na fé, traz alegria para a nossa vida também. Capítulo 2, versículo 29, nós encontramos ele também dizendo uma outra coisa que Deus usa para promover e trazer alegria à vida dele e à nossa vida. A hospitalidade cristã. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como este. Quando nós recebemos alguém na nossa igreja, na nossa casa, uma pessoa que vem no nome de Deus para viver o Evangelho, para pregar o Evangelho, para transmitir o Evangelho, para trazer as boas novas da salvação e da edificação, nós nos sentimos felizes e alegres também. Deus usa esse aspecto. Esse período, eu sei, é verdade. Nós não estamos podendo nem ir na casa dos irmãos e nem receber os irmãos. Às vezes nós temos recebido fora do nosso portão, batido um papo, ou os irmãos nos recebem assim, coisa do nosso tempo, mas logo isso vai passar, e nós nos entristecemos com isso, em não poder receber as pessoas, nós nos entristecemos, mas quando nós tivermos o privilégio de novamente, recebermos as pessoas na nossa casa, na nossa igreja, a nossa alegria estará mais evidente ainda e mais forte. Capítulo 4, versículo 1, nós encontramos Paulo falando sobre uma outra coisa que traz alegria para a sua vida: ganhar almas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, ou seja, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Paulo está dizendo aqui que aqueles irmãos que ele havia ganho para Cristo, era a alegria e a coroa dele. E ele usa a expressão dizendo, olha, eu ter ganho vocês para Cristo, eu ter pregado o Evangelho para vocês, eu ter anunciado que Cristo é o Salvador e o Senhor da vida, e vocês terem dado lugar ao Espírito Santo, e Ele ter convencido vocês do pecado, da justiça e do juízo, e vocês terem aberto o coração, e recebido a Cristo no coração, assumido um compromisso com Cristo, e estarem firmes, isto me traz alegria. Ganhar vidas, cooperar para a edificação das pessoas, traz alegria para a nossa vida também. No capítulo 4, versículo 10, Paulo vai falar então sobre uma outra coisa que traz alegria para a sua vida também. Sabe o que é? A generosidade cristã. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Ou seja, os cristãos da igreja de Filipos reuniram donativos, dinheiro, mantimentos e enviaram para o apóstolo Paulo. E quando ele recebeu esses donativos, ele disse, olha, eu me alegro na ação de vocês. Eu me alegro na generosidade de vocês. Eu me alegro porque vocês doaram alguma coisa para que eu tivesse as minhas necessidades básicas supridas. E aí, quando nós observamos todos os capítulos da carta aos Filipenses, nós vamos ver que Paulo, apesar do sofrimento, apesar das lutas, ele era alegre, ele era feliz no Senhor, ele tinha um compromisso com o Senhor. E outros meios, nós encontramos na Bíblia, em vários outros textos, vários meios que o Senhor nos proporciona, coloca diante de nós para nos trazer alegria. E eu quero falar para você que está talvez numa depressão, talvez num momento tristônio, talvez num momento preocupante. Você já prestou atenção até agora? Existem outros meios. Leia mais a Bíblia e descubra vários meios que Deus coloca diante de nós para nos trazer alegria. Eu quero citar mais alguns meios aqui e aproveitar essa oportunidade. Salmo de número 118, versículo 24. Uma outra coisa que Deus traz, coloca diante de nós para nos trazer alegria, é o novo dia. Salmo 118, 24. Este é o dia que o Senhor fez por nós.
nos alegremos nesse dia. Ou seja, só em você acordar e ter o privilégio de viver um novo dia, um presente maravilhoso, é o motivo de você erguer as mãos ao céu e dizer: obrigado, Senhor, obrigado por esse novo dia. Eu sou alegre no Senhor, porque enquanto eu estava dormindo, o Senhor estava trabalhando, preparando um novo dia, para que eu desfrutasse dessa maravilha, desse presente maravilhoso. Salmo de número 100, versículo 2, tem uma outra coisa que o Senhor coloca diante de nós para nos trazer alegria: servir ao Senhor com alegria. O que traz alegria para nós? O servir ao Senhor, fazer alguma coisa para Deus. Eu sei que nesse período você não pode visitar as pessoas, você não pode ir conversar com as pessoas, você não pode orar pessoalmente com a pessoa, você não pode ler a Bíblia com a pessoa, mas você pode pegar o seu telefone e telefonar para a pessoa e dizer: olha, Jesus te ama, eu quero orar por você, eu quero ler um texto da Bíblia por você. Sirva a Deus, que isso traz alegria. Faça alguma coisa para Deus, doe alguma coisa, uma vestimenta, doe um alimento para quem está precisando. Faça alguma coisa para Deus, porque o Salmo de número 100, versículo 2, vai dizer que isto traz alegria para as nossas vidas. Uma outra coisa que traz alegria para as nossas vidas está no Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Casa do Senhor, igreja do Senhor, local de reunião. Casa do Senhor no Antigo Testamento era o templo. Hoje a casa do Senhor somos nós, cristãos convertidos. O princípio é o mesmo. Quando nós estamos juntos, congregados, reunidos, adorando ao Senhor, nós nos alegramos. Eu vou ser sincero para vocês. Como eu tenho sofrido nesses 3 meses sem poder congregar. Às vezes eu tenho me entristecido, mas o Senhor logo mostra outras coisas que me trazem alegria. Porque desde criança, eu fui ensinado pelos meus pais a amar a igreja do Senhor, a amar os irmãos, a estar junto com os irmãos. E desde pequeno meu pai me levava para os cultos, e quando eu me tornei adolescente, eu vi que este era o caminho certo. Então eu entreguei a minha vida ao Senhor, e a partir de então eu aprendi a amar a igreja do Senhor, a amar a congregação, a ter o privilégio de desfrutar de uma comunhão com os irmãos. O congregar, o participar da adoração junto com os irmãos, traz alegria. E cremos que logo o Senhor vai nos permitir voltar à comunhão com os irmãos. Salmo de número 116, versículo 11, tem uma outra coisa que o Senhor traz para nos trazer alegria. A presença dele. Na tua presença, há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Salmo 16, 11, nós encontramos alegria na presença do Senhor. Quando você estiver triste, vá ler a Bíblia, leia um salmo, leia uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu, leia um dos evangelhos, leia os textos sagrados, leia a Bíblia Sagrada. Quando você estiver triste, vá orar, vá falar com Deus, vá entrar em comunhão com o Senhor, porque na presença do Senhor, nós podemos ter a alegria restituída. Na presença do Senhor, nós podemos encontrar a verdadeira alegria completa e alegria total. As coisas do mundo, conforme eu falei, vão trazer alegrias momentâneas, momentos alegres, mas o Senhor é que de fato traz a verdadeira alegria, que nos faz ficar radiantes, somente na presença do Senhor. E aí, por último, nós poderíamos trazer várias outras coisas que nós encontramos na palavra de Deus, que Deus proporciona para nos trazer alegria. A última coisa que eu quero falar é sobre Salmo 51, versículo 12. Nós encontramos a alegria na salvação eterna também. Restitui-me a alegria da tua salvação. Quando Davi escreve o Salmo de número 51, ele estava em pecado e não havia confessado ainda o seu pecado, e ele estava triste, ele estava abatido, ele estava com um peso muito imenso na sua vida. Aí de repente ele se arrepende dos seus pecados, ele confessa o seu pecado ao Senhor, e novamente o Senhor restitui a alegria da salvação, a ponto dele usar a expressão: restitui-me, Senhor, a alegria da salvação. Ou seja, mesmo que eu sofra, mesmo que você sofra, mesmo que nós enfrentemos as mais difíceis
adversidades nesta terra, quando nós olhamos para o nosso Senhor, quando nós pensamos no nosso Senhor, nós dizemos: ah, Senhor, o sofrimento que eu passo aqui não é nem para ser comparado com a salvação eterna que o Senhor tem para mim lá no céu. Obrigado por esta salvação. E isto traz alegria para as nossas vidas. Atos capítulo 16, versículo 34, nós encontramos que quando aquele carcereiro ouviu o evangelho de Paulo e Silas, que estavam presos por serem cristãos, por pregar o evangelho, e eles cantavam de madrugada alegres no Senhor, porque a alegria que eles tinham vinha do Senhor. O carcereiro então, depois do terremoto que Deus envia, entrega a vida ao Senhor. E olha só a expressão: e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Cristo. Crer em Cristo, ter a certeza da salvação, saber que a vida aqui é passageira e logo nós estaremos vivendo eternamente lá no céu com o Senhor, traz alegria profunda para as nossas vidas. Se alegre em Deus, em todos esses, em milhares de outros motivos que Deus coloca diante de você. Filipenses 4:4, o texto que nós lemos inicialmente diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. A vida do apóstolo Paulo mostra que a alegria não depende das circunstâncias, porque ele era, aos olhos humanos, falido, derrotado, preso, condenado, perdeu a própria vida, mas mesmo diante de tudo isto, ele tinha a verdadeira alegria, a alegria que apenas Deus pode proporcionar. A sua vida nunca deve ser diferente. Jesus falou lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Tenham paz em mim. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo forme a alegria em nós. E aí quando nós observamos lá em Gálatas capítulo 5, 22, por aí, nós vamos ver que a alegria é fruto do Espírito. É o Espírito Santo que forma em nós, que traz alegria, colocando-nos para aproveitar todas essas bênçãos, essas maravilhas, essas coisas que eu acabei de citar, e Ele nos leva a praticar, e nós vamos então ter a alegria completa e total. Vamos orar nesse momento. Fale com Deus agora. Fale com Deus. Talvez você está enfrentando um momento de dificuldade, um momento de uma depressão, um momento complicado na sua vida. Vamos colocar diante do Senhor. Nós temos a tendência como humanos de nos entristecer, mas vamos lembrar que a alegria do Senhor é a nossa força. A nossa alegria deve estar no Senhor. Ore neste momento. Coloque a sua vida diante do Senhor. Coloque a vida dos seus familiares diante do Senhor. Fale com Deus agora dizendo: Senhor, restitui a minha alegria. E aí comece a ler mais a Bíblia, comece a buscar mais a Deus. E eu garanto para você, com base na Bíblia, no Deus que eu creio, que a sua alegria vai ser restituída. Deus querido, nós queremos te agradecer, Senhor, pela palavra do Senhor, que é viva e eficaz. A palavra do Senhor que veio para trazer alegria e nos fortalecer nesta noite. E nós queremos, Pai, te agradecer por esta oportunidade e pedir que o Senhor nos ajude. Nós somos humanos, falhos, pecadores. O Senhor conhece a nossa vida, conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos fracos. Forte é o Senhor. Forte é o Senhor. Por isso nós pedimos que o Senhor nos ajude. Pedimos que o Senhor esteja nos fortalecendo, trazendo alegria a esta pessoa que está tristonha, a esta pessoa que está sofrendo, trazendo, restituindo a alegria desta pessoa que está depressiva, a pessoa que está sofrendo os mais diversos problemas neste momento. Visita, olha, Senhor, para cada uma dessas pessoas e ajuda, Pai, trazendo alegria, trazendo a paz, trazendo a felicidade, trazendo o bem-estar. Nós pedimos que o Senhor visite cada uma dessas pessoas que sofrem neste momento. E que o Senhor se revele a vida de cada uma. Que o Senhor fortaleça. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.